estão espalhados por todo lado. Faça a leitura do expediente sobre a mesa. De ordem de Vossa Excelência, deputado Leonardo Prudente, trata-se do projeto de decreto legislativo número, ainda está sem número, de autoria de vários deputados, que aprova a minuta de proposta de emenda constitucional que altera os artigos 22, 24, 61 e 220 da Constituição Federal. A proposta versa no seguinte tema: a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta: fica aprovado, artigo 1º, fica aprovada a minuta da proposta de emenda constitucional anexa este decreto legislativo, conforme determina o inciso 3º do artigo 60 da Constituição Federal. O artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. É este o expediente que pairava sobre a mesa, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Wilson Lima. Conforme acordo de líderes na data de ontem, a nossa sessão ordinária de hoje, nós estaremos encerrando a sessão ordinária para darmos início aos trabalhos do 7º encontro de Colégio de Presidentes da Assembleia Legislativa. Portanto, está encerrada a presente sessão ordinária. Bom, boa tarde a todos os nossos deputados, deputadas, aos presidentes de Assembleia Legislativa do Brasil. A Câmara Legislativa do Distrito Federal se sente honrada, nesta tarde de hoje, em recebê-los aqui. Eu quero convidar para fazer parte da mesa, pedir ao deputado Wilson Lima, nosso primeiro secretário, que permaneça na mesa junto conosco, e convidar o presidente da UNALI, deputado Clóvis Ferraz, para poder também fazer parte dos trabalhos. Deputado Alberto Pinto Coelho, presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas. Bom, nesse momento, para iniciarmos o 7º encontro do Colegiado de Presidentes da Assembleia Legislativa, gostaria de convidar todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Bom, mais uma vez, a mim cabe apenas registrar a alegria e a satisfação de Brasília receber os deputados, seus assessores, seus diretores, a imprensa, os amigos que estão aqui hoje, prestigiando este 7º encontro do Colégio de Presidentes de Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital de todo o Brasil. Portanto, resta-nos apenas dar as boas-vindas, desejar uma estada agradável. Quero aqui registrar a presença do deputado Alberto Pinto, já faz parte da mesa, deputado Clóvis Ferraz, também com o nosso presidente da UNAL, e também representando o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo. Agradecer a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Jorge Emanuel Amanajás Cardoso, deputado Amanajás, excelentíssimo deputado Carlos Alberto, que está representando o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Belarmino Lins também, obrigado pela presença. O presidente da Assembleia do Ceará, nosso querido amigo deputado Domingos Filho, excelentíssimo senhor, ex-ministro, ex-senador, ex-governador, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Elcio Álvares, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Pará, nosso grande anfitrião do último encontro da UNAL, deputado Domingos Juvenil, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Nelson Justus, caro presidente ali presente, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Arthur Cunha Lima, meu deputado Arthur, que bom estar conosco, deputado, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho, querido amigo Temístocles, o excelentíssimo senhor deputado Luizinho Goebel, que representa o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, ali aqui também presente, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Messias de Jesus, cadê o deputado Messias? Nós recebemos no dia de ontem a presença do governador de Roraima aqui nesse plenário, estamos muito honrados. O excelentíssimo senhor deputado José Natal, que representa também o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Jorginho Melo. Obrigado pela presença. Nosso querido amigo deputado Wilson Lima, e registrar também, com muita alegria, o nosso palestrante da tarde, o cientista político Ricardo Guedes, e o deputado Geraldo Naves, nosso deputado aqui de Brasília, aqui também presente, deputado Geraldo Naves. Estamos honrados com a presença de Vossa Excelência aqui. Os demais deputados também, que estão aqui nesta tarde, seus assessores. Portanto, eu, nesse momento, passo a palavra ao presidente da UNAL, deputado Clóvis Ferraz, para fazer a sua saudação. Deputado, pode fazê-lo daqui ou da tribuna? Vossa Excelência fica à vontade. Meu caro amigo, nobre presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Leonardo Prudente, nobre presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, deputado Alberto Pinto Coelho, deputado Jorge Amanajás, presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Carlos Alberto, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Belarmino Lins, deputado Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e presidente também do Parlamento Nordestino, deputado Elcio Álvares, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, muito nos honra aqui, essa convivência com Vossa Excelência, deputado Domingos Juvenil,
nosso anfitrião da última conferência da UNAL, presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Nelson Justo, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Temístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, um dos fundadores do colegiado de presidentes das Assembleias, deputado Messias de Jesus, presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Arthur Cunha Lima, nosso conterrâneo nordestino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Luizinho Gerber, representando o presidente Noedi Carlos, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado José Natal Pereira, representando o deputado Jorginho Melo, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputados da Assembleia Distrital de Brasília, demais deputados e deputadas de outras assembleias aqui presentes, imprensa, meus senhores e minhas senhoras, nós temos uma grande honra em iniciar esta fala nesse importante encontro de presidentes de Assembleia Legislativa do país. É a minha primeira participação nesse importante colegiado como presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais. Eu poderia aqui me estender nesta fala em longo discurso, mas não vou fazê-lo, porque eu sinto que nós atravessamos um momento importantíssimo dos parlamentos brasileiros, principalmente na questão dos parlamentos estaduais, que a UNAL, ao longo desses 13 anos de sua existência, sempre procurou buscar e lutar pelas prerrogativas das assembleias estaduais. Prerrogativas estas perdidas ou mesmo tiradas ao longo desses últimos anos, principalmente pela Constituição de 88. E mesmo após a Constituição de 88, nos foi tiradas algumas prerrogativas de legislar. Os parlamentos estaduais têm hoje, sempre tiveram ao longo desses últimos anos, uma grande dificuldade em legislar. Nós votamos projetos, discutimos, votamos projetos do Executivo, discutimos, votamos projetos do Judiciário, discutimos, votamos projetos do Ministério Público, mas não podemos legislar sobre projetos de nossa própria lavra, de iniciativa dos deputados. Isso criou uma deformação nos parlamentos estaduais, ou seja, o Pacto Federativo foi quebrado a nível de parlamento, ou seja, as câmaras de vereadores têm mais prerrogativas e poder de legislar do que as assembleias, que, por sua vez, têm muito menos poder de legislar do que a Câmara e o Senado, ou seja, o Congresso Nacional. Então, nós ficamos, na verdade, verdadeiramente ensanduichados entre as câmaras de vereadores e entre o Congresso Nacional. E aí nós deparamos, e muitas vezes, não é só culpa da Constituição Federal, deparamos com, eu costumo chamar de entulho nas nossas constituições estaduais. E, mais recentemente, nós fizemos um encontro em Cuiabá com os presidentes de comissões de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas brasileiras, dos estados. Estiveram presentes 18 presidentes e diversos outros deputados dessas assembleias, para discutir o controle preventivo de constitucionalidade. Porque pelas comissões de Constituição e Justiça é que passa todos os projetos
que chegam às casas legislativas estaduais. É o filtro para o plenário. E lá estiveram alguns debatedores, inclusive o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senador Demóstenes Torres, o representante do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e não pôde estar presente, mas fez uma teleconferência, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Discutindo exatamente a questão do controle de constitucionalidade. O ministro não pôde estar presente porque no dia estava presidindo exatamente, ele era o relator daquele processo do Palocci. Pois bem, e algumas coisas nos assusta quando a gente vê os dados da questão da inconstitucionalidade dos projetos, não só do legislativo, não, do executivo, dos executivos brasileiros. Pois bem, estudos feitos pelo Anuário da Justiça de 2009 mostram que em 2008, na esfera federal, o executivo foi o poder que mais produziu leis inconstitucionais, pois editou 60% das leis inconstitucionais, enquanto o legislativo editou 54% de leis inconstitucionais no mesmo período. De acordo com a publicação, a qualidade das normas editadas no Brasil é ruim. Em 2008, de cada 20 normas analisadas pelo Supremo Tribunal Federal, 15 foram consideradas inconstitucionais. Contudo, o maior percentual de leis inconstitucionais ainda é produzido pelos legislativos estaduais, que produzem 88% das legislações não amparadas pela Constituição. Então, isso é um dado aterrador, que deixa os parlamentos estaduais realmente sem exercer a sua função precípua, que é de legislar. Como se sabe, grande parte das inconstitucionalidades das leis estaduais se atribui à falta de competência para legislar sobre a matéria ventilada ou à incompatibilidade existente entre o tema abordado e as balizas constitucionais. Essa realidade mostra o quanto se faz urgente uma revisão do Pacto Federativo sobre a repartição de competências legiferantes, pois cada ente da federação possui necessidades específicas, as quais ficam desprotegidas em razão do engessamento constitucional. Em função desse encontro lá de Cuiabá, foi elaborada a Carta de Cuiabá com os presidentes de comissões de Constituição e Justiça. Esse encontro foi realizado pela UNALI, com o apoio da Assembleia Legislativa lá de Cuiabá, através de seu presidente, deputado José Riva. E foi o primeiro encontro. Então, desse encontro, tirou-se a Carta de Cuiabá, que diz o seguinte: os itens que nós tiramos dessa carta: criação e ou fortalecimento do assessoramento técnico institucional. E eu aproveito isso aqui para ler essa carta aqui, porque aqui estão os presidentes de assembleias legislativas, que, para o fortalecimento das comissões de Constituição e Justiça, para as mudanças de alguns artigos das constituições estaduais, depende exatamente dos senhores, dos presidentes de assembleias legislativas, com seus pares nas assembleias, para que se possa proceder essa mudança e a gente tirar um pouco desse engessamento que nos proíbe de legislar sobre diversas matérias. Pois bem, os itens tirados foi a criação e ou fortalecimento do assessoramento técnico institucional e especializado através de consultorias ou assessorias legislativas. B, criação de banco de dados nacional gerenciado pela UNAL para compartilhamento de informações de interesse técnico-legislativo
e jurisprudencial, de modo a auxiliar a produção e ações legislativas. C. A inversão do fluxo de tramitação processual legislativa para que as proposições sejam inicialmente apreciadas pelas comissões de mérito, e, posteriormente, pelas comissões de Constituição e Justiça, de forma a aperfeiçoar o controle legislativo de constitucionalidade. D. Adequação das constituições estaduais ao atual texto da Constituição Federal. Nós sabemos que a maioria das constituições estaduais ainda não foram adequadas à Constituição Federal. Mobilização e articulação permanente das Assembleias Legislativas, através da UNAL, para fins de acompanhamento das propostas de emenda à Constituição Federal, junto ao Congresso Nacional, a exemplo da PEC número 03/2003, que é a PEC que restabelece a competência das Assembleias Legislativas quanto à criação de municípios. Em relação ao UNAL, sugere-se a instituição de um fórum permanente de discussão que congregue os técnicos das Assembleias Legislativas com atuação na área processual legislativa. Então, Vossas Excelências, presidentes de Assembleias, presidente do colegiado, deputado Alberto Pinto, eu sinto que esse é um momento importante e, em função disso, nós provocamos o Supremo Tribunal Federal, através do ministro, solicitando uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, porque ele, na teleconferência, falou muito dessa questão da inconstitucionalidade das leis. Ele já respondeu ao UNAL e está marcando uma audiência nossa com o diretor executivo dele, e, posteriormente, ele quer um encontro com a UNAL e com os presidentes de assembleias, exatamente para discutir essa questão, que ele disse na sua fala que aflige muito o Supremo Tribunal Federal. Porque a maioria, às vezes, dos projetos de leis que são votados, e quando se questionam a sua constitucionalidade por alguém ou por alguma entidade, realmente esbarra nessa inconstitucionalidade. Então, eu disse que me sinto muito honrado e gratificado de estar aqui hoje participando dessa reunião, porque sei da responsabilidade que os senhores presidentes de Assembleias Legislativas têm com os parlamentos estaduais. E esse entrosamento, essa união da UNAL com o colegiado de presidentes é que nos vai dar a força necessária para que nós possamos brigar junto ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, para que nos restitua muitas das prerrogativas que nos foi tiradas. Como, por exemplo, a PEC 1596, que nos tirou a prerrogativa de legislar sobre criação de municípios. E que ficou esse buraco negro desde 96 até agora, questionado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo. Isso tem sido uma luta constante da UNAL, dos senhores, aqui o presidente Domingos Filho, do Ceará, que tem sido um constante batalhador aí por essa luta de resgatar essa prerrogativa de legislação. Para se ter uma ideia, tem na Câmara mais de 20 projetos que falam sobre a mesma matéria. O Senado tem a PEC 13. O que nós precisamos é de estar lá junto e deixar até... Agora foi criada uma frente parlamentar emancipacionista na Câmara Federal. Nós precisamos estar lá juntos para que nos restitua isso. Restitua isso. E só com a união da UNAL com o colegiado de presidente é que nós poderemos levar avante essa luta. E eu tenho dito, e se necessário, nós vamos fazer uma mobilização através da UNAL para que nós possamos trazer a Brasília ao Congresso Nacional
um grande número de deputados, fazer mesmo uma marcha a Brasília, ao Congresso, para que realmente os deputados federais e os senadores se sensibilizem com a nossa causa, que é resgatar essas prerrogativas legiferantes. Eu tenho certeza que o colegiado de presidentes, os presidentes da Assembleia, estão irmanados nessa causa e todos buscam o mesmo objetivo, que é de tornar os parlamentos estaduais mais fortes e, com isso, reconstituir o pacto federativo que foi quebrado há muito tempo. Quero, pois, agradecer a acolhida aqui, parabenizar o presidente da Assembleia aqui do Distrito Federal, deputado Leonardo, agradecer os demais presidentes, ao presidente do colegiado de presidentes, enfim, por essa iniciativa, desse encontro, que eu tenho certeza que trarão bons frutos para o fortalecimento dos parlamentos estaduais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Clóvis. Eu quero aqui registrar com muita satisfação, esteve presente o deputado Paulo Tadeu, o deputado Hadi Mansur e o meu caro amigo deputado Regulfi. Obrigado pelas presenças. Eu quero, então, nesse momento, ter a honra de passar os trabalhos ao presidente do Colégio de Presidentes de Assembleia Legislativa, meu querido amigo deputado Alberto Pinto Coelho, a quem eu solicito que, a partir desse momento, conduza os trabalhos deste 7º encontro. Obrigado. Assumindo a grave responsabilidade de sentar, tomar assento à cadeira do presidente. Mas queria renovar as saudações aos pares que compõem o nosso colegiado de presidentes, na pessoa do nosso anfitrião, do Leonardo Prudente, presidente da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E, em seu nome e do primeiro secretário da Casa, deputado Wilson Lima, cumprimentar todos os parlamentares que compõem a Assembleia do Distrito Federal. Queria, de uma forma muito especial também, agradecer a presença e a sua valiosa contribuição do presidente da UNALI, do nosso companheiro, deputado Clóvis Ferraz, que tem uma visão muito importante de aglutinar e congregar, porque os propósitos do colegiado e da UNALI têm como resultante a valorização dos parlamentos estaduais. Queria, de uma maneira muito especial, agradecer o corpo técnico de funcionários desta casa, que, no esforço coletivo e com dedicação, acolheram a nossa equipe técnica que assessora o colegiado e, num trabalho conjunto, desenvolveram todos os mecanismos que propiciam a nossa estada e que os trabalhos se desenvolvam da melhor forma possível. Essa primeira parte solene, em realidade, o ponto alto dela é uma palestra que será brindada com a presença do cientista e presidente da empresa conceituada empresa mercadológica Census, Ricardo Guedes, que tem uma bagagem profissional extensa, uma experiência acadêmica como professor universitário, foi diretor de planejamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, uma instituição também de excelência, e é diretor da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Naturalmente, após essa sessão solene, nós vamos adentrar na pauta permanente dos nossos trabalhos. Mas, antes de passar a palavra ao nosso convidado, eu gostaria somente de registrar a correspondência
a nós enviada pelo presidente da Assembleia de São Paulo, Barros Munhoz, lamentando a impossibilidade de estar aqui conosco, porque ele se encontra em tratamento de saúde hospitalizado, mas augurando que o nosso encontro possa ser profícuo e que cumpra as suas finalidades. Eu vou, sem maiores delongas, se me permitem os companheiros, para que a gente possa aproveitar a grande experiência e a valiosa contribuição da Censo, passar a palavra ao nosso convidado. Em boa hora, em boa hora. Antes de passar a palavra, o Demístico, sempre muito atento aos fatos, solicita, e acho que é pertinente, que faça aqui o registro da manhã desta data, quando tivemos a oportunidade de fazer inicialmente uma visita às futuras instalações da Assembleia do Distrito Federal, e queremos aqui de público cumprimentar o seu presidente por uma conquista muito importante, pela magnitude e austeridade das instalações, mas condizentes com a funcionalidade e com os propósitos de uma atuação eficaz do Parlamento. Queria também enaltecer a nossa visita ao vice-presidente da República, José Alencar, que nos recebeu da melhor forma possível, e ali tivemos a oportunidade de tratar de assuntos de interesse magno do colegiado, dentre eles a questão da TV aberta, que é uma conquista almejada por todos, e obtivemos dele o empenho pessoal e o compromisso de estar conosco nessa questão, né? E da mesma forma também abordamos a questão das prerrogativas, que em breve esperamos ter as 14 assembleias, e mais tarde falaremos sobre isso, para que possamos iniciar, junto ao Congresso Nacional, a ampliação das nossas prerrogativas de atuação. E também, para que fique registrado, agradecer de público o almoço e a forma fraterna e hospitaleira que fomos recebidos, não só pelo presidente Leonardo Prudente, como também pelo governador do Distrito Federal, Dr. José Roberto Arruda. Muito bem, agora passo em seguida a palavra ao nosso convidado, cientista e especialista na área mercadológica, Ricardo Guedes. Bom, boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, agradecendo na pessoa do presidente e amigo, deputado Alberto Pinto Coelho. Bom, se pudesse projetar o início da pesquisa, o PowerPoint, aí nós vamos fazer uma rápida exposição dos números. Basicamente é o seguinte: eu não vou fazer o uso do laser, porque pode incomodar o pessoal que está ali na frente. Mas, basicamente, o que nós vamos estar vendo são os resultados da última rodada da pesquisa CNT Censo. Pesquisa CNT Censo, ela começou em 1998, estamos agora no 12º ano da pesquisa, tendo completado 98 rodadas nacionais. A próxima, por favor. Estatisticamente, essa é uma pesquisa que é feita nas 5 regiões do país, 24 estados, 136 municípios, com 2.000 entrevistas.
E a amostra ela é proporcionalizada por região, município, urbano, rural, sexo, idade, escolaridade e renda, de acordo com os dados do IBGE. Seguindo, por favor. Eu diria o seguinte, o que nós vamos ver na pesquisa, ela é composta de 3 partes. Uma primeira parte, que é um índice, que a gente chama de índice de satisfação do cidadão. Uma segunda parte, que é eleitoral. Uma terceira parte, que a gente chama de aspectos conjunturais. Adiantando alguns dos pontos que nós vamos estar vendo, eu acredito que nós podemos afirmar hoje 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto que a gente pode afirmar é o seguinte, é que a política econômica e social do governo federal, ela é positivamente avaliada. Então, isso está muito, vamos dizer assim, bem estabelecido a nível nacional. Isso é quase um parâmetro para análise das próximas eleições. O segundo item que nós podemos afirmar é que o presidente Lula tem uma grande capacidade de transferência de voto, que está aí na ordem de 20%. Tradicionalmente, executivos transferem entre 5% e 10% do eleitor. Executivos bem-sucedidos transferem 15%. O Lula está com 20%. O próximo ponto é que, entretanto, a eleição está altamente indefinida. Nós temos um cenário da política nacional hoje altamente indefinido, em função de uma série de parâmetros que vamos ver. Primeiro, a candidata Dilma Rousseff, a ministra Dilma Rousseff, vamos dizer, é uma candidata pesada, não é, para se carregar. Realmente a transferência tem limites, não é? Vocês terem ideia de um aspecto dos limites de transferência de voto, por exemplo, a última eleição em Belo Horizonte, agora, o Aécio com 80% de aprovação e Fernando Pimentel, ex-prefeito, com 75%, bancando o Márcio Lacerda, atual prefeito, contra desconhecidos políticos, né? Leonardo Quintão, deputado federal, então desconhecido do ponto de vista da população. No total do eleitorado, Márcio Lacerda, no primeiro turno, só teve 31% do total dos votos. É muito baixo, extremamente baixo. E no segundo turno foi eleito com 43% do total do eleitorado, que também é muito baixo. Quer dizer, em um segundo turno não tem a maioria dos eleitores do município. Então a transferência é muito complicado. Se ele teve 31, Leonardo Quintão teve 29 no primeiro turno, saindo de um desconhecimento completo por parte do eleitorado. Bom, a primeira parte da pesquisa é um índice que construímos, que nós chamamos de índice de avaliação e índice de expectativa do cidadão. Esse é um índice composto de acordo com 5 variáveis que a gente mede. O da avaliação é uma avaliação do emprego, da renda, da saúde, da educação e da segurança pública atual. E a expectativa é o que deve ocorrer nos próximos 6 meses em relação a essas variáveis: emprego, renda, saúde, educação e segurança pública. Então, nós vamos ver que hoje o índice de avaliação está em 47,79, não é um grande índice de avaliação, tá? Esse é um índice que pode variar de 0,0 até 100, e o índice de expectativa está em 71,95. Se for o caso, nós podemos ir a outro arquivo no qual nós temos essas distribuições. Mas, por exemplo, a avaliação da renda atual, ela é positiva. A avaliação do emprego atual, ela é positiva. A avaliação da educação atual, ela é positiva. A avaliação da saúde, relativamente negativa. Esteve positiva até a última pesquisa, nessa caiu significativamente. E a avaliação da segurança pública, extremamente negativa. Quando nós vimos em relação à expectativa, a expectativa está alta, está na ordem de 71,95, então nós temos que a expectativa em relação à renda é muito alta, em relação ao emprego, extremamente alta, em relação à saúde, é alta, em relação à educação, é alta, em relação à segurança pública, não. Então, um grande calcanhar de Aquiles, aí fica sendo realmente a parte da segurança pública. Próximo, por favor. Aí estão as variações gráficas. Próximo.
Então, chegamos na parte de avaliação do governo, que eu vou pular essa tabela, por favor, a próxima, onde nós temos no agregado, quer dizer, você avalia o governo Lula como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Colocando-se junto o ótimo e bom, estaria hoje em 65,4, o regular em 26,6 e o negativo em 7,2. Na próxima, por favor, nós vamos ver, então, o desenvolvimento histórico dessas variáveis. De verdade, nós temos esse desenvolvimento desde o 98, não é? Nós estamos vendo aí que o Lula tem uma relativa queda na avaliação ali. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de enxergar daqui, mas acho que é 69,8, cai para 65,4, né, subindo ligeiramente o negativo de 5,8 para 7,2. Se avaliamos a questão do governo, a próxima, por favor. Então, aí está a representação gráfica de como tem vindo a representatividade de Lula. Nós vemos lá em fevereiro de 06, onde o positivo e o negativo basicamente se tangenciam, né? Nós estamos aí em fevereiro de 96, vamos dizer, isso aí é o ponto crucial da percepção popular em relação ao governo, em relação ao mensalão. E depois a população começa a avaliar as políticas socioeconômicas do ponto de vista pragmático, e então deixa a visualização do mensalão de lado e passa com uma avaliação positiva dos efeitos sociais. Próximo. Em relação ao desempenho pessoal do presidente Lula, ele começa o governo com 81% de avaliação positiva, estaria hoje com um total de cerca de 76%, né? Ele estava com 81% na última pesquisa, está com avaliação muito alta, de 76,8%, com uma desaprovação da ordem de 18,7%. Esse é o indicador, aprova, desaprova, o desempenho do presidente, que a pesquisa CNT Census introduziu em 2001 para ter comparabilidade com a maneira que se faz a pesquisa nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos você tem uma burocracia estatal muito estável, então, geralmente, os institutos não avaliam o desempenho de governo mais do presidente. Tradicionalmente, todo presidente que tem 51% ou mais de aprovação, se ele vai para a reeleição, por esse tipo de indicador, ele se reelege. Se ele estiver abaixo, ele não se reelege. Então, nós temos o Lula aí com uma posição líquida muito forte dentro do eleitorado, correto? Extremamente forte. De 98, porque nós medimos a partir de 98, são os maiores percentuais obtidos, né, na presidência da República. Próximo, por favor. E aí a série histórica. Próximo. Quando avaliamos, então, presidente espontâneo, embora a população de outras pesquisas já temos feito diga que sabe que o presidente Lula não será candidato, mas cerca de 20%, nesse caso aí 21,2%, permanece espontaneamente citando Lula. Zé Serra com 7,7%, Dilma Rousseff com 4,8%, Aécio Neves com 3,1%, Ciro Gomes com 1,0%, Alckmin com 1%, Heloísa Helena com 0,9%, Marina Silva com 0,9%, outros candidatos, todos outros somados com 9,9%. Se a gente adicionar 100 candidatos, nós estamos com um total de 58,5% do eleitorado hoje que não manifesta espontaneamente voto no candidato. Ou seja, trata-se de uma eleição significativamente aberta, com aquele poder de transferência do Lula de 20%. Próximo, por favor. Bom, nessa pesquisa em específico, nós apresentamos uma série de cenários. O cenário estimulado, no qual Serra tem 39,5%, Dilma 19%,
Heloísa Helena, 9,7%, e Marina Silva, que entrou no, vamos dizer, na corrida presidencial agora, com 4,8%. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, se colocamos Aécio no lugar do Serra, na mesma lista, a Dilma Rousseff com 23,3%, Aécio com 16,8%, Heloísa Helena com 13,5% e Marina com 8,1%. Próximo. Bom, como o Palocci acaba, como foi mencionado aqui, né, tendo sido isentado no TSE, no STF, então o que acontece? Nós introduzimos o Palocci que então surgia. E o Palocci nos parece não ter viabilidade eleitoral, né? Teria o Zé Serra com 42%, Heloísa Helena com 10,8%, Marina Silva com 7,4% e o Palocci com 7,0%. Vamos ver por que daqui a pouco. Próximo. Aécio, Heloísa Helena, Marina Silva e Palocci teriam esses resultados que seriam pouco significativos, já que nenhum branco nulo e sem posição estaria somando basicamente um total de 45% do eleitorado, mesmo em lista estimulada. Próximo. Já Zé Serra, Heloísa Helena, Ciro Gomes e Marina Silva, nós teríamos então este cenário. Próximo. Aécio Neves com 17,6%, Heloísa Helena com 16%, Ciro Gomes 12%, Marina Silva 9,3%. Próximo. Lista 7, Serra com 40,1%, Dilma com 19,9%, Marina Silva, no caso da Heloísa Helena não ser candidato, com 9,5%. E Dilma Rousseff, em relação a essa Marina, teria então esses percentuais de 25,6%, 19,5% e 11,2%. Próximo. Bom, se nessas listas nós não tivemos comparabilidade com as pesquisas anteriores, porque Marina Silva não entrava, nas alternativas de segundo turno, nós então vamos ter comparabilidade. Então, na primeira lista, nós vimos aí Zé Serra, 49,7%, mantendo-se em 49,9%, e Dilma Rousseff tendo uma queda. Guardar um pouco. Então, e Dilma caindo de 28,7% para 25%, relativamente dentro da margem de erro, mas já um pouco fora, de 3%. Dilma e Aécio, Dilma também caindo, né, de 39,4% para 35,8%, e o Aécio mantendo-se, 25,9%, 26,0%. Próxima. Serra, mantendo-se 51,8% a 51,5%, e Ciro Gomes caindo, 19,9% a 16,7%. Próxima. Ciro Gomes e Aécio, Ciro Gomes caindo de 34% para 30%, e Aécio também reduzindo de 27,9% para 24,2%. Serra e Palocci, pouco significativo, podemos passar para a próxima. Aécio e Palocci, também pouco significativo, podemos passar para a próxima. E aqui chegamos, então, no nosso entender, no principal indicador que deve ser analisado dentro de uma pesquisa, que é a rejeição do candidato. Como que isso funciona? Em verdade, esses percentuais aí somam na horizontal, ok? Quer dizer, eu pergunto, você votaria ou não votaria em José Serra para presidente da República? E estimulo as seguintes opções. Isso, o Zé Serra sozinho dentro do eleitorado. Ele não está sendo comparado com ninguém. É o único que votaria, 20,2%. É um candidato que poderia votar, 39,7%. Não votaria de jeito nenhum, é a maneira que está formulada a pergunta, 29,1%. E não conhece, 5,2%.
O restante eu não sei nenhuma não resposta, somando 100, então, justamente na horizontal. Se nós analisarmos esses percentuais dos candidatos, nós vamos ver Serra com uma rejeição de 29,1%, Aécio com uma rejeição de 26,3%, Dilma Rousseff com uma rejeição de 37,6%, Ciro Gomes, 39,9%, Marina Silva, 39%, e Palocci, 45,8%. Bom, pela nossa experiência em eleições para prefeito, governador e presidente, por essa escala, quem tem até 35% está dentro do jogo político. Quem tem 40% ou mais está fora. Por quê? Porque do total do eleitorado, o raciocínio é esse, do total do eleitorado, 100% do eleitorado, tradicionalmente, uma média de 20% vai para abstenção branco e nulo, sobra 80%. 80 dividido por 2, 40. Quem tem 40 ou mais não passa numa alternativa de segundo turno. Ou seja, em toda a nossa experiência de 25 anos de Instituto, nunca vimos um candidato que tenhamos medido com 40 ou mais se eleger para majoritário. Nunca. Se tiver até 35 está dentro do jogo, entre 35 e 40, dependendo de circunstâncias eleitorais, pode estar no jogo ou não. Então, por exemplo, aí a gente já tenderia a eliminar Heloísa Helena com 43, Palocci com 45,8. Eu diria que Ciro Gomes e Marina Silva já nascem nessa tabela complicadamente. Diria que não se elegem. Serra com 29,1, Dilma Rousseff justamente no ponto limítrofe ali de 37,6, Aécio com 26,3, mas ainda com 30,2 de desconhecimento, que é alto. Tradicionalmente, o não conhecimento se distribui proporcionalmente pelas categorias. Isso significa que, na medida em que ele for conhecido, ele vai ganhando voto, mas também vai ganhando rejeição. Seguindo. Bom, só que há um problema, se puder voltar. O que acontece é o seguinte, seguindo, por favor. Ok. Se votaria no candidato indicado ou apoiado pelo presidente Lula, 20,8 é o único que votaria, 31,4 é um candidato que poderia votar, 20,2 não votaria de jeito nenhum, e 24,6 só conhecendo o candidato que poderia talvez considerar. Então, é um grau de transferência alto. O que ocorre? Dilma Rousseff com uma rejeição limítrofe, correto? Lula com a capacidade de transferência de voto muito grande. Sabemos, né, como participante da área de pesquisa, que Dilma Rousseff ela não apresenta aquela simpatia política de cativar o eleitor. É difícil. Então, isso nos levaria a uma análise de uma tendência da eleição para o Serra. Mas, o que ocorre? Quando nós fazemos todas as alternativas de segundo turno com Serra, todas as alternativas, contra qualquer outro candidato, para um perfil, quer dizer, ele sempre vai a 50% do eleitorado, ele não passa disso. Para o perfil do pré-vencedor, pela nossa experiência, nessas alturas, deveria estar em alternativas de segundo turno com 2/3 do eleitorado. Deveria estar com 65%, só vai a 50%. Tem rejeição? Não. Mas não é também um caso, vamos dizer assim, vou usar a expressão de paixão do eleitorado. Isso, então, pode gerar uma eleição altamente indefinida, que vai depender fundamentalmente de campanha, não é? Que certamente, se ela estiver indefinida, nós vamos tender para ataques pessoais muito fortes. Por sinal, nas últimas eleições, para prefeito desse ano que passou, na minha avaliação, pela primeira vez, nós tivemos na história do país, vamos dizer, a destruição da imagem do oponente como principal moeda eleitoral. Isso foi basicamente genérico, ou seja, e em verdade isso daí decorre uma série de problemas, quer dizer,
com candidaturas pouco representativas, né? Você vê Belo Horizonte, né? Márcio Lacerda, atual prefeito, vai com 31% do total do eleitorado, Leonardo Quintão vai com 29%. Em Salvador, por exemplo, primeiro e segundo lugar vão com 21% e 19% do total do eleitorado só. É muito baixo. Então, a destruição do outro passa a ser fundamental. E as eleições vão saindo um pouco do campo da interpretação sociológica para o campo da psicologia social, que é um complicante. São Paulo, eu diria que das capitais, foi a mais sociológica das eleições, nessas eleições passadas. Em Rio de Janeiro, se não tivesse dado sol, Gabeira ganhava. 40 mil votos, muito sol. O voto dele era Zona Sul. Por Zona Sul, entenda-se, Barra, Recreio, Tijuca, Centro e o restante do Sul, né? Então, por 40 mil votos, ficou. Seguindo. Bom, mas aqui vem aspectos sobre o seguinte: se o Brasil tem lidado adequadamente com a crise mundial, né? 48,8% acho que sim, contra 27,4% que acho que não. Então, isso é um indicador significativo. Percebendo que é importante que não estamos lidando aqui com a realidade, mas com a percepção que o eleitor tem da realidade. Tá? Então, não vou entrar no mérito se está sendo feito certo ou errado. Seguinte, se já está saindo da crise, você vê como varia lá de maio para setembro, né, indo de 35,9% para 52%, que acho que está saindo. Seguinte, 59% achando que o Brasil vai sair mais fortalecido dessa crise mundial do que outros países. Então, há uma expectativa de crescimento significativo do país, de saída da crise a nível mundial. Seguinte, um problema muito relacionado com a atual queda do Lula, que é o problema da gripe suína. Se em maio 73,4% tinham acompanhado e 83,6% agora acompanham. Seguindo. Nessa tabela, então, se 59,4% do total da população achava que o Brasil estava preparado para, vamos dizer, combater a gripe suína adequadamente, na terceira coluna, em setembro, somente 51,5% cai. E justamente quando fazemos os cruzamentos, é interessante, porque tem a queda na saúde também, nas variáveis lá do índice, essa queda de avaliação da gripe suína, essa queda da saúde coincide com a queda do Lula, que é basicamente um voto sul-sudeste, urbano, feminino, escolaridade alta. Leia-se, mães apavoradas, né? Eu, por exemplo, tenho filho de 9 e de 4, então é a expectativa gerada, né, em relação à gripe suína. Mesma coisa ocorre em relação à queda de Lula. Bom, isso aqui não teria a ver com essa palestra, mas seria sobre a criação da contribuição da saúde, que a população opta negativamente, né? Seguindo. Bom, aqui vem algo que prejudicou a candidatura quer dizer, o episódio Lina Vieira, independentemente de sua veracidade ou não, mas ele prejudica relativamente, também não é tão significativo. Ou seja, nós estamos aí com 24%, mais 17,5%, soma um total de 30 e 41,5%, né, que ouviram falar no assunto. A próxima. Desses 41%, a primeira coluna é para o total do eleitorado, a segunda é apenas para esses 41,5%. Ou seja, 39,5% acham que Lina Vieira está falando a verdade, 23,6% acham que Dilma Rousseff. Mas 40% não tem posição. Se você pensar isso a nível de eleitorado, que é a primeira coluna, é 14,9% contra 9,8%. Então, isso é pouco significativo do ponto de vista eleitoral. Prejudica, mas é pouco significativo. Tá? Bom, nós, em outro material que eu trouxe, está à disposição dos senhores, por exemplo, se você é beneficiário de programa social do governo, Bolsa Família, Bolsa Escola, etc., ou se conhece alguém, né? Então, nós estamos aí com, isso é uma pesquisa, é a CNT 93,
ela é feita no ano passado, e o que nós temos? 15% da população se manifesta ser beneficiário. Tá? Bom, se você pensa 15%, né, da população, que é muito alto, que você imaginar, família básica hoje no Brasil está 3,8, vamos fazer conta com 4, você está falando de 60 milhões de pessoas assistidas por programas sociais, o que é extremamente significativo. Mais outros tantos, que é 30%, que conhece alguém que é beneficiário e que avalia positivamente os programas sociais. Né? Você pensar nisso a nível de eleitorado, né, para um eleitorado aí de 125 milhões, né, você tem aí 15% multiplicado por 2, porque aí eu estou supondo 2 abaixo de 16, 2 acima de 16, né? Quer dizer, é expressiva a quantidade e a influência dos programas sociais na opinião da população. Né? A população, efetivamente, como todo mundo, se preocupa com aquilo que lhe traz benefício. Não é? Fatos políticos que, para nós, podem parecer extremamente significativos dentro da classe política, etc., mas para a população, se ela está adequadamente assistida, ela assim avalia, né, positivamente. Agora, de qualquer forma, o que importa é que a eleição tem todo um rol de imprevisibilidade. Basicamente isso. Se algum de vocês tiver alguma questão. Ok. Ela está coincidindo. Ela está coincidindo com os votos do Lula, né? Com a transferência do Lula, literalmente. Agora, o que acontece? Pode. Agora, certamente é o seguinte, por que nós não podemos afirmar hoje quem tende a ganhar? Por uma razão, porque o eleitorado ainda não decidiu com qual critério vai julgar as eleições. Tem uma certa altura do processo eleitoral que o eleitorado decide, vai ser administrativo, vai ser isso, etc, etc. Bom, se acontecer da eleição ficar plebiscitária, o que significa? Se o eleitor se convence que votar ou não votar na Lula, no candidato a Lula, significa continuidade ou quebra do atual programa econômico-social, então, ficando plebiscitária, passa a ter mais chance. Não é? Se não ficar plebiscitária, fica muito difícil. Eu acredito que sim. Né? Assim como, por exemplo... Isso. Isso. Por outro lado, vamos dizer, se tivesse fazendo campanha do CE, é tipo assim, a política econômica foi plantada lá atrás, vamos dar continuidade e não vamos mudar programa social, porque o que dá certo a gente não muda. Né? Porque enfim, então isso tudo vai depender de como as eleições vão correr. E o que acontece? Aí vai cair na tal da destruição da imagem do outro. É inevitável. Essa eleição vai ser inevitável. E aí vai cair no campo da psicologia social. A eleição americana já foi um pouco assim. Né? Se pegar pelas pesquisas, Obama fazia isso, caía. Né? Então, isso é mais ou menos inevitável. Ele está solicitando para falarem no microfone para as notas taquigráficas. Pode representar no cenário, quer dizer, deixar que a eleição seja plebiscitária, tendo mais candidatos, e possivelmente o candidato sendo Serra, o Ciro anuncia que é candidato também, quer dizer, você tem um quadro aí com a possibilidade de 4 a 5 candidatos, né? Só explorando um pouco mais o que foi colocado aqui pelo Arthur,
e que eu deduzi também da apresentação e dos dados, quer dizer, você afirmou que o Lula tem uma capacidade de transferência de 20%. Dilma se situa nesse patamar. Quando fez aquela pesquisa espontânea para o eleitor definir em quem votaria espontaneamente, o Lula, em que pese não ser candidato, aparece com 21,2%, o que, de certa forma, cruza com a capacidade de transferência, né? Esse é um fato. Até que ponto nós podemos deduzir que os 20% que a Dilma está na pesquisa representa a transferência ou representa alguma conquista da própria candidata, né? Outra coisa foi dito aí, quando nós estamos avaliando esses números, nós estamos numa realidade de uma indefinição de mais de 50% do eleitorado brasileiro. Eu posso afiançar de que os dados representam exatamente a metade do que estão retratados, porque você tem a metade dos eleitores indefinidos, ou seja, se Serra tem 40% de intenção, em realidade ele hoje tem 20% do quadro brasileiro, de eleitores brasileiros com intenção de votar no seu nome. Essas colocações. Tá, eu vou começar pela última, aparentemente paradoxal, porque como nós temos aí 50% indefinidos, mas é um fenômeno político em relação às candidaturas. O que eu quero dizer com isso? Existe hoje um contentamento da população com o governo e existe um contentamento da população com a oposição, PSDB, etc, etc. Isso é um quadro que, no meu entender, inviabiliza o surgimento de uma terceira via. Né? Terceira via. Você está descontente com o governo, você não aceita a oposição tradicional. Tipo lá, Sarney, Collor. Né? Sarney, quer dizer, vem com Ulisses, então você não quer a continuidade, assim é percebido pelo eleitor. Do outro lado, eu não quero nem Lula, nem Brizola. Aí surge Collor. Né? Rosiana Sarney, outro caso, não é isso? Quer dizer, eu não quero a continuidade do PSDB, de Fernando Henrique, tanto é que Serra, no primeiro turno, teve 25% dos votos total do eleitorado, que eram os 25% de aprovação de Fernando Henrique, tá? E também eu tenho muito medo do Lula, nem Rosiana. Aí depois vem Pau, vem a Carta do Povo, vem Ciro Gomes, que aparece, cai, e finalmente o negócio polariza. O que eu diria é o seguinte, essa eleição será polarizada entre PT e PSDB. Ela não escapa disso. Porque eu entendo que no Brasil, a situação atual, politicamente, é o seguinte, é muito parecido o que ocorreu no Brasil recentemente com um pacto social democrata europeu. O que isso significa? Particularmente, deu na universidade, está num grupo que estudava isso. Tá? Então, o que acontece? Todo partido de esquerda, para poder chegar no poder via eleitoral, ele tem que abrir mão da representação da classe de trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores vieram crescendo até 1920 e se estabilizaram em 25% da população economicamente ativa. Em todos os países, nunca superou 25%. Então, você, para fazer 50%, você não faz com 25%. Então, como é que funciona esse pacto? A esquerda deixa de ser radical e a direita concede para programas sociais. Esse pacto está estabelecido e a população está satisfeita com isso. Eu acho que o Brasil, apesar da briga congressual, que por uma série de questões políticas internas se acirrou, mas o país tende para virar um negócio parecido com os Estados Unidos. Né? Dá 8 anos de democrata, 8 anos de republicano. E assim vai. Né? Quer dizer, vem o democrata, enche de governo e programa social. Na hora que isso mexe demais na lucratividade das empresas e da sociedade, vem o republicano que volta para a lucratividade. Na hora que o programa social foi lá embaixo outra vez, volta o programa social. Então, no meu entender, a tendência é isso. Você tem um pacto estável no Brasil do ponto de vista socioeconômico. Né? Bom, aí então vem a questão da terceira via, Marina. Eu acho que a candidatura da Marina, embora, veja, a imprensa está que, né, joga para cima. Até adiantando, nós fizemos uma pesquisa para a Veja 2 anos atrás sobre preconceito social, dentro de uma matéria que ela tinha lá.
aonde foi checado se vota ou não vota para presidente, em mulher, em quem não acredita em Deus, uma série de categorias. Bom, então, em mulher, os resultados são os seguintes: 57% diz que vota, 22% diz que poderia votar dependendo do candidato, e 17% diz que não votaria de jeito nenhum. Então, o empecilho não é por aí. O empecilho é o seguinte: é uma candidatura que começa graciosa, como a de Heloísa Helena, tem um certo charme. Heloísa Helena foi até 14%, 15% nas pesquisas. Na reta final, que eu vou votar, né, na França tem uma expressão: o francês vota no primeiro turno com o coração, no segundo com a razão. Né? Aí eu racionalizo meu voto. Eu vou para um lado, eu vou para o outro. Né? Entendeu? Marina, eu acho que o programa eleitoral foi muito bom, aquele que foi veiculado, né? Muita força, muita fé, negócio que leva, passou um recado. Mas eu acho que não sai desse paradigma da Heloísa Helena. Vai lá em cima, um pouquinho, e volta, e o negócio fica polarizado. Né? Veja, não é fazendo apologia, não sei, certamente que o PT, por razões recentes, ficou muito sem candidato. Né? Essa era a eleição do Zé Disseu, de Palocci, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? O Patrus é uma pessoa que teria dificuldade em... Porque a Dilma não tem marca. Esse é o galho. Quando você fala assim, Serra, ele é o ministro da Saúde do genérico, produz genérico no Brasil, e é governador positivamente avaliado, né, de São Paulo. Aécio, descendente e herda as características políticas, na percepção do eleitorado, de Tancredo, conciliação, etc. Né? Governador positivamente avaliado. Dilma, não tem marca. Né? PAC é uma sigla abstrata, em que ninguém identifica, consegue falar o que é isso. Um outro, que é o problema também, de certa forma, do Ciro, um pouco diferente. Embora o Ciro tenha marca, mas como ele é parte da base aliada, ficou complicado essa diferenciação. Ele não rompeu. Marina rompe, mas ele não rompeu. Não é? Tanto é que ali, quer dizer, a gente percebe muito mais o Ciro como se colocando como alternativa de base aliada do que como candidato independente. Não sei, mas tudo indica que pode sair também como candidato independente, como ocorreu no Pernambuco. Né? Pernambuco nós tivemos um caso parecido, né? Quer dizer, você vai de plano A e plano B dentro da própria eleição para ver como é que o negócio pode correr. Então, isso pode ocorrer se a candidatura da Dilma empacar muito, né? Agora, quando a gente... isso está no material de outra planilha, que, se for o caso, podemos ver, mas está à disposição de vocês. No cenário onde a gente coloca Serra, Dilma e Ciro, tá, que nós fizemos em setembro do ano passado e fizemos em maio, da última pesquisa. O Serra se mantém lá na casa de 39, o Ciro vai de 17 para 9. Então, é complicado, que é esse negócio da identificação. Eu teria que ver isso com mais detalhe, não poderia afirmar isso aqui agora. Mas é fácil pelos cruzamentos. Esse é um material que, inclusive, está disponível no site da cnt.org.br. Você pega lá os cruzamentos das pesquisas e eu acho que sim, quer dizer, essa confusão de papéis, né, está na base aliada, e embora, veja, dependendo de como configurar, Ciro é um candidato mais forte, ele retorna, enquanto Marina vai e volta, vai e cai, igual a Heloísa Helena, né? E ela é uma pessoa que, pessoalmente, não impressiona muito, não é? Igual o Patrus, por exemplo, Patrus tem uma senhora marca, Patrus Ananias, eis aqui o ministro do Bolsa Família, isso é forte demais. Televisivamente, a nível de comunicação, complicado. Mas é uma marca. Agora, dificilmente, na minha percepção assim, política, PT de São Paulo, de Rio Grande do Sul, deixa entrar um mineiro. Igual a essa. Neste momento, né?
Olha, é demais, eu até li aí numa coluna que o governo contratou o cara que foi o marqueteiro do Obama, que lidava com essa parte específica da internet, né? Porque o que acontece? Eu vejo, por exemplo, os institutos de pesquisa no Brasil acertando demais, a não ser que a eleição mude, e cada vez muda mais. Então, por exemplo, Belo Horizonte, última eleição, Rio de Janeiro, enfim, Salvador, e assim por diante. O voto muda por hora. Se você faz boca de urna no domingo de manhã e domingo à tarde, você tem resultado diferente. Entendeu? Por causa, fundamentalmente, quer dizer, no caso lá de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem, mas aquele comediante brasileiro fez uma vinheta engraçadíssima sobre o Leonardo Quintão, que eu muito respeito, pessoa, conheço, né? Mas destruiu a imagem dele. É uma vinheta que foi foi aí para a internet, teve 600 mil acessos em 3 dias, destruindo a imagem dele completamente. A internet vai ser muito mais, no meu entender, na destruição da imagem do que na construção. Vai entrar violento, arrebentando todo mundo. Não é? Eu acho, inclusive, quer dizer, nós temos estado muito preocupados, porque vai ter muito instituto fazendo estatisticamente a coisa correta e errando o resultado, por causa disso. Então, nós pretendemos acompanhar eleições, assim, sexta-feira à tarde vai ter que fazer uma, domingo, sábado à tarde vai ter que fazer uma, acompanhando o voto dentro do site do Instituto e ponderando para ver a mudança por hora, para ver o que pode ocorrer. Né? Em eleições sociologicamente estáveis, como a do Lula passada, as 2 anteriores, todos os institutos ficaram dentro da margem de erro. Ibope, Vox, nós, Datafolha, todo mundo que fez, ficou. Sempre, para todos os candidatos. Mas essas variações, aí em município, por exemplo, como Belo Horizonte, como Salvador, o negócio já começa a complicar. Ok, gente? Foi um prazer. Bom, agradecemos a valiosa contribuição e a rica apresentação do Instituto Census na pessoa do Ricardo Guedes. Agora nós vamos ser brindados com um vídeo do registro desse nosso encontro, e após a apresentação do vídeo, faremos uma interrupção e retomaremos com a pauta interna do colegiado. O presidente nos informa que todo o encontro aqui, toda a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo.
As atividades do 7º encontro do Colegiado dos Presidentes das Câmaras Legislativas do Brasil começaram cedo. Ao sair do hotel, os parlamentares seguiram até a nova sede da Câmara Legislativa, que está sendo construída no eixo monumental, ao lado da sede dos poderes executivo e judiciário local. Os parlamentares percorreram as instalações. O anfitrião do encontro, o deputado distrital Leonardo Prudente, destacou a importância de Brasília sediar essa reunião. Durante todos os anos, cada vez mais os poderes legislativos dos estados e a Câmara Distrital foram perdendo as suas prerrogativas, perdendo para o Poder Executivo, perdendo para o Congresso Nacional, e o desejo é começar a retomar essas prerrogativas no sentido de poder fazer uma legislação complementar na área do meio ambiente, na área de trânsito, que são coisas que envolvem e que afligem diretamente, né, as cidades, os estados e todos os municípios. Na pauta de discussões, as prerrogativas do Poder Legislativo. A intenção é ampliar a capacidade das Assembleias Legislativas em relação ao Poder Executivo, principalmente na apresentação de projetos referentes às questões agrárias, transporte e educação. O colegiado ele tem uma função precípua de buscar o fortalecimento dos parlamentos estaduais. No que diz respeito, de um lado, ao aprimoramento da gestão administrativa, da eficácia dos parlamentos, e, de outro lado, o aprimoramento do processo legislativo. E, por último, o que é substantivo e que estamos trabalhando já é a ampliação das prerrogativas de atuação dos parlamentos estaduais. Os parlamentares também se reuniram com o vice-presidente da República, José Alencar. O objetivo do encontro foi pedir o apoio da presidência para a concessão de canais abertos para as emissoras de TV do Legislativo. O Leonardo tem buscado recuperar essas prerrogativas legislantes que foi perdida ao longo do tempo. Nós, inclusive, pedimos aqui ao vice-presidente Zé de Alencar que ele fizesse uma interlocução junto à Câmara e ao Senado para que nos devolva essas prerrogativas, principalmente na questão da PEC das emancipações, de criação de municípios, que é a PEC 013, que está no Senado, e essa prerrogativa, que era das Assembleias, foi tirada pela PEC 1596. Vamos subir, presidente?